Alô, alô, alô. Então, o meu tema esqueci de colocar o título, como todos os anteriores fizeram, mas o tema é a relação que existe entre pesquisa psi, demais ciências e saberes. Eu quero começar comentando um impulso natural que todos nós temos. A gente chama de instinto. Obviamente, para quem sabe um pouco de psicologia, isso não é um instinto, é mais um impulso intelectual. Todos nós precisamos explicar tudo aquilo que acontece ao nosso redor. E não apenas explicar, como juntar tudo aquilo que nós conseguimos explicar numa teoria geral que possa explicar tudo de uma forma simples. Esse é um impulso que o ser humano tem e que existiu desde os caldeus e os assírios até a época atual. Esse impulso é muito bom, porque nos leva a tentar entender a natureza e, através dessa compreensão, dominá-la e aplicá-la com todas as consequências que nós conhecemos no mundo atual. Entretanto, ela tem uma armadilha, que é não nos apercebermos que não existe uma única forma de explicar a realidade. Existem diferentes formas de explicar a realidade. Mas o impulso é tão forte que quando nós nos filiamos, nos colocamos dentro de uma dessa forma de explicação, achamos que é a única e a definitiva, por aquilo de que deve existir uma única explicação de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Daí então a confusão. E é interessante, não apenas para a pesquisa psi, mas para qualquer tipo de atividade de conhecimento humano, entender que existem diferentes formas, entender quais são as diferenças entre estas formas de interação que nós temos com a realidade e saber ficar dentro daquela que corresponde à situação. Para começar, bom, em primeiro lugar, antes de comentar esse slide, explicar. O que é explicar? Explicar, que poderíamos também chamar de conhecer ou de saber, é colocar uma nova informação dentro de um contexto conhecido. Por exemplo, imaginem que vocês olham pela janela, estão vendo a rua lá embaixo, e vem um cara correndo, com outro cara correndo atrás. E alguém me pergunta depois, o que é que você viu? Você não vai dizer, eu vi um homem correndo e outro correndo atrás. Provavelmente você vai dizer, olha, tenho a impressão que tinha alguém que roubou alguma coisa e estava sendo perseguido pela vítima do roubo. Ou parece que estavam brigando e alguém estava correndo o outro para bater nele. Quer dizer, você constrói, porque você não tem nenhuma prova disso. Você constrói uma história ao redor disso para explicar. Porque você precisa explicar. Não se sente bem apenas com a informação neutra. Dois caras correndo, não sei porquê. É muito raro que você responda desse jeito. Bem, vamos então agora entrar no assunto. O que é conhecer? Bem, eu peguei o Aurélio, que é o mata-burro mais conhecido, mais familiar para todos nós. Na página 549 do Aurélio, diz que conhecer é ter noção, conhecimento, aí está repetindo a palavra, não seria, desde o ponto de vista epistemológico correto, incluído definido na definição, mas está no Aurélio. Informação de saber. Exemplo,
desistiu do emprego quando lhe conheceu as desvantagens. Aí você tem um exemplo. Então, é saber alguma coisa. Seguinte, podemos tentar entender melhor da seguinte forma. Primeiro, nosso pensamento está feito de conceitos. O que são os conceitos? São as representações dos objetos que nós temos na nossa mente e com a qual trabalha o pensamento. Por exemplo, quando eu digo mesa, que é um conceito, eu estou me referindo a este objeto. E se eu falar com alguém que usa o mesmo código, os dois entenderemos que quando eu digo mesa, os dois estamos pensando, estamos falando deste objeto. Então, os conceitos são as representações mentais dos objetos. Estes conceitos estão conectados em ideias. Então, por exemplo, eu posso dizer, esta mesa é pequena. São dois conceitos. A mesa, como objeto, e o tamanho da mesa. Eu relaciono os dois conceitos e digo a mesa é pequena, a mesa é grande, a mesa é linda, a mesa é feia, a mesa é alta, a mesa é baixa. Isso já é uma ideia, onde eu relaciono conceitos. Tudo isso é coisa elementar que todos vocês sabem, pois bem, isso é claro. Quando, nas ideias que relaciono o conceito de tal forma que acredito, e veremos o que é que significa acreditar daqui a pouco, que essa relação se corresponde com a relação que existe na realidade entre os objetos representados, então eu afirmo que sei, que conheci. Eu sei que esta mesa é baixa. Por quê? Porque eu relaciono esta ideia que eu tenho na minha mente com uma experiência de ver muita gente sentada aqui e não conseguir usar bem a mesa porque era muito baixa. Eles precisam de uma mesa mais alta. Okay? Então aí eu sei que a mesa é baixa. Se alguém perguntar por quê, porque eu vi várias pessoas. Porque eu sentei na mesa e não consegui usá-la de maneira apropriada. Então, é a minha experiência que me dá essa conexão entre o pensamento e a realidade. Agora, essa experiência pode ser de muitas formas. Seguinte. E aqui entramos já no que nos interessa.